058, recorrente Lojas Riachuelo S.A., recorrido célula de julgamento de primeira instância, relator Dr. José Diego Martins de Oliveira e Silva. Processo julgado procedente na primeira instância, recebeu o parecer pela confirmação da decisão, terá sustentação oral aqui do presente recurso pelo doutor Sábio, com a palavra doutor Diego. Vamos lá. Boa tarde, presidente, doutor Sávio, conselheiros, Silvana, doutor André da Procuradoria aqui presente. Trata-se de um recurso ordinário que visa a reforma do julgamento que decidiu pela procedência do feito e manteve a autuação fiscal lavrada originariamente com base no 123.1, a linha C, da Lei 2.670, que prevê que, em caso de descumprimento dessa obrigação acessória, será pago uma vez o valor do imposto. Segundo a autuação, a fiscalização identificou que a recorrente não apresentou comprovância de pagamento de ICMS antecipado relativo a algumas competências de 2013, fevereiro, maio, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Totalizou um crédito tributário na monta total de R$ 19.854,62. A recorrente apresentou impugnação, sustentando à época que o crédito tributário havia sido recolhido e os documentos também tinham sido escriturados, referente a esse período, dessas competências, e que, em face do recolhimento e da escrituração, a multa deveria ser reduzida para 2% do valor da operação, e não uma vez o valor do imposto. A necessidade, e requereu ainda a necessidade de diligência para verificar outros períodos que não aqueles que haviam sido identificados alguns possíveis incorreções. Ao conhecer da impugnação, o julgamento de primeira instância decidiu pela procedência do feito, mantendo a autuação com base no 123.1c, que prevê, como eu já disse, uma vez o valor do imposto, e em face da decisão houve interposição do recurso ordinário. No recurso ordinário, a parte apresentou o descabimento da cobrança, porque disse que havia transferência de uma unidade para outra, mas era o mesmo estabelecimento, e fez isso com base na súmula 166 do STJ, né, que prevê que não ocorre o fato gerador do ICMS quando há transferência entre estabelecimentos do mesmo contribuinte. E que a multa aplicada tinha um caráter confiscatório. Esses foram os argumentos mais fortes do recurso ordinário. O feito foi encaminhado à célula de assessoria processual tributária, que opinou pelo conhecimento do recurso, mas para que no mérito o recurso fosse improvido. É o que importa relatar. Agradecer ao doutor Diego. Vamos ouvir agora a manifestação do doutor André. Obrigado, presidente. Novos cumprimentos a todos. Mais um recurso da empresa que está na pauta de hoje. Trata-se de recurso ordinário de decisão de procedência do auto de infração, confirmando a imputação de falta de recolhimento de ICMS antecipado do exercício 2013, no montante de R$ 9.927,31, tendo sido lançado o imposto e confirmada a penalidade proposta pelo autuante pelo descumprimento da obrigação tributária, prevista no artigo 123, inciso 1, a linha C da Lei 12.670 de 96, correspondente a uma vez o valor do imposto. Conforme informação complementar do auto de infração, verificou-se que as notas fiscais de entrada interestadual do período fiscalizado, né, entre as notas fiscais de entradas interestaduais do período fiscalizado, existiam algumas notas fiscais eletrônicas que não foi aposto o selo fiscal de trânsito, devido ao registro no CITRAN, com a consequente falta de recolhimento do ICMS antecipado. O contribuinte foi intimado para comprovar o recolhimento do ICMS antecipado destas operações, tendo transcorrido o prazo sem sua manifestação. Assim foi lavrado o auto. Tem-se como dispositivos legais infringidos os artigos 73, 74 e 767 a 771 do Regulamento ICMS. E o contribuinte, ele traz em seu recurso os mesmos argumentos trazidos na sua defesa, vai direto ao ponto, não tem questão preliminar. Ele defende que a mera circulação de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo contribuinte, que seria o caso,
seria uma transferência de mercadorias de um estabelecimento da empresa de Natal para a empresa autuada, para o estabelecimento autuado. Isso não acarretaria o fato gerador do ICMS, entendimento esse que estaria resguardado pela súmula 166 do STJ. No entanto, entendemos que não há como ser acolhida a argumentação do contribuinte. Esse caso é bem interessante. Aqui não se trata de tributação dessa operação de transferência que o contribuinte alega ter sido praticada, né, por essas notas fiscais eletrônicas, documentadas por essas notas fiscais eletrônicas que não foram registradas quando da passagem do posto fiscal no CITRAN. Né? A autuação ela tem por objeto o lançamento do ICMS antecipado. Né? E quando há o registro do selo fiscal de trânsito, uma das finalidades desse registro, no CITRAN, é justamente já registrar no sistema o valor do imposto devido, seja a título de ICMS antecipado, seja a título de diferencial de alíquota, né, ou mesmo um tributo devido em decorrente de substituição tributária na entrada. Né, isso fica registrado no CITRAN. Inclusive, esse é o motivo que foi editada a súmula 6 do Conselho de Recursos Tributários para entender tal situação como falta de atraso de recolhimento do imposto, né? Porque essa informação ela já fica registrada no sistema do fisco, o imposto devido. Mas, no caso aqui, o lançamento contempla justamente operações que não foram levadas ao conhecimento do fisco. Né? E aí, nessa verificação fiscal, o autuante, ele de fato, fazendo o levantamento dessas operações interestaduais de entrada, verificou que existem itens de produtos nesses documentos fiscais que se sujeitam à referida sistemática de cobrança por antecipação e que esses documentos não tiveram o devido registro no CITRAN. Né? E aí foi intimado o contribuinte para comprovar o recolhimento do ICMS antecipado devido a essas operações e não houve essa comprovação. Portanto, o fato de se tratarem de operações de transferência interestadual de mercadorias entre estabelecimentos da empresa, conforme alega o contribuinte, seriam transferências de Natal para o estabelecimento existente no estado do Ceará, tal fato ele não afasta a cobrança do ICMS antecipado, pois esse imposto ele não diz respeito a esta operação de transferência, mas sim às saídas subsequentes, né? Ou seja, às operações futuras de venda ao consumidor final. É isso que está lá expresso, lá nos dispositivos legais e regulamentares que prevê esse tipo de cobrança. É uma sistemática que já foi confirmada como constitucional e legal, tanto pelo STJ quanto pelo STF, né? Tem amparo na nossa legislação, né? Que não é uma antecipação com substituição tributária, é um regime de antecipação sem substituição. Tanto é que a saída subsequente dessa mercadoria ela tem débito de imposto, né? E o contribuinte pode se creditar do que ele deveria ter pago como ICMS antecipado. Portanto, não se confunde o argumento do contribuinte de defesa de se tratar de transferência de mercadorias não é fato gerador, ela não aproveita nesse caso, porque o imposto cobrado aqui são referentes às saídas subsequentes, cobradas por antecipação. Ademais, ainda que se entenda por relevante essa argumentação do contribuinte, é importante destacar aos senhores que essa questão, não obstante existe essa súmula 166 do STJ, trata-se de uma súmula anterior até mesmo à própria edição da Lei Complementar 87/96. E, tendo em vista que essa matéria ela tem cunho eminentemente constitucional, ela tá pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal, na ADC 49, ainda está pendente de decisão final nessa ação declaratória de constitucionalidade. E, sendo assim, não há como se afastar, ainda que se tratasse dessa situação, e não é o caso de cobrança pela transferência, do disposto na referida lei complementar, pois lá há uma expressa dispositivo legal que entende como fato gerador a saída, ainda que de um estabelecimento para outro mesmo contribuinte, né? Essa norma é reproduzida na legislação tributária estadual, né? E, portanto, estando pendente, os precedentes citados, pendente de análise pelo Supremo, que é quem vai dar a palavra final sobre essa questão, a argumentação trazida pelo recurso ela não merece ser acolhida por essa razão, mas ressalto. Aqui, o imposto cobrado não é pela operação de transferência dos estabelecimentos, e sim o ICMS antecipado devido pelas saídas subsequentes. Traz ainda o argumento do caráter confiscatório da multa, no qual eu faço remissão ao que foi exposto nos processos anteriores para afastar, e com essas considerações a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso,
mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto de infração. É o que tinha a colocar por hora, senhor presidente. Caso necessário, voltamos a nos manifestar. Obrigado. Agradecer ao doutor André e vamos ouvir agora a manifestação do doutor Sávio. Renovamos também os cumprimentos, né, a toda a Câmara, e sobre essa questão da defesa do contribuinte, né, nós ousamos, né, também com toda a devida vênia, discordar, né, do posicionamento da Procuradoria, porque o contribuinte entende que esta operação de transferência não é fato gerador do ICMS. Então, ele invocou em seu recurso, tanto em sua impugnação quanto em seu recurso ordinário, a aplicação da súmula 166, que é que não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Com respeito ao posicionamento, às legislações que estão apontadas como infringidas, né, é a legislação estadual e, no máximo, na questão da regulamentação da lei do ICMS, a Lei Candir, uma lei federal. Então, nesse momento, não entendemos por ser atingida em momento algum a Constituição. Mas mesmo que se atenha a que seja uma questão constitucional, no que diz respeito ao posicionamento do STF na ADC número 49, já teve o julgamento, já houve a manifestação do relator e a toda o conjunto do STF votou em consonância com o relator, tanto pendente tão somente com a questão da modulação dos efeitos. Entretanto, é interessante um destaque do voto do ministro Edson Fachin, em que ele fala algo interessante sobre esse entendimento de não ser fato gerador do ICMS a mera transferência. Ele fala em um dos aspectos do seu voto na ADC número 49, que não é outra a compreensão deste Supremo Tribunal Federal desde os tempos em que vigia o ICM, predecessor do atual ICMS. Outro aspecto também é que ele fala que há anos os julgamentos que discorrem sobre o fato gerador do ICMS se dão no sentido de que a circulação física de uma mercadoria não gera incidência do imposto, visto que não há transmissão de posse ou propriedade de bens. E por fim, ele fala que o mero deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular, na mesma unidade federada ou em outras unidades diferentes, não é fato gerador do ICMS. Outro aspecto ainda nesse mesmo voto, ele cita um repetitivo da relatoria do ministro Dias Toffoli, em que fala o seguinte, que não incide o ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para o outro, de um mesmo contribuinte, localizados em estados distintos. Então, nós entendemos que essa operação realizada pelo contribuinte não incide o fato gerador do ICMS. Sobre a questão, agora eu uso ir um pouco além do que foi defendido pelo contribuinte até então, no que diz respeito ao ICMS antecipado. Aí peço até que possa ser corrigido ou que se acrescente na discussão através dos debates dos conselheiros sobre a questão do ICMS antecipado. Um dos grandes terrores dos nossos clientes, né, tanto no estado do Ceará quanto em outros estados, é ter algum tipo de irregularidade com o estado em que está residindo, porque se tiver alguma irregularidade, a primeira coisa que acontece é fazer com que as operações de entradas das mercadorias sofram a incidência do ICMS antecipado. Quando está em situação de irregularidade com o Estado, isso não acontece, e o ICMS de toda a sua operação, ele é pago durante a sua operação e sua escrita fiscal normal. Alguns são regimes especiais, outros são questões de benefício fiscal com relação ao próprio Estado. A própria Riachuelo se empenha de todos os aspectos. Além de sua responsabilidade fiscal, ela não quer ter sua operação interrompida na fronteira, na entrada do estado do Ceará, sendo obrigada a pagar o ICMS antecipado. Não sei, não posso dizer com toda certeza e afirmação se esse tipo de ICMS ele já está incluído nas operações do contribuinte. Se ele é obrigado a pagar ICMS antecipado nessa operação, ou se ele só é obrigado a pagar ICMS antecipado nas suas operações se não tiver regular com o estado do Ceará. Esse aspecto eu deixo para discussão com os conselheiros. Nos atendo que esse aspecto, se o contribuinte está regular, qualquer ICMS, ele deve ser pago em sua operação normal e não antecipado quando da entrada no estado, e também no que diz respeito à transferência das mercadorias de Natal para o Ceará, não seria um fato gerador do ICMS, prevalecendo a súmula 166 do STJ e prevalecendo os julgados já desde os primórdios do ICM, que é um entendimento catedrático do Supremo Tribunal Federal. Por ora, essas são as razões do contribuinte.
Me perdoe, só um detalhe interessante, o contribuinte também suplica para que, caso por questão do princípio da eventualidade, se prevalecer a aplicação da penalidade, que ela seja modificada para aquela do artigo 123, 1D. Essa penalidade sendo muito mais benéfica, diminuindo a autuação da multa de 100% para aquela de 50%, conforme o artigo, melhor dizendo, 123, 1D da Lei 12.670 de 1996. Essas são as razões, senhor presidente. Doutor André? Presidente, como se trata aí de pedido que não consta no recurso, salvo engano, de reenquadramento, vamos nos manifestar agora por ocasião do pedido e entendemos que, até pelas razões que já foram expostas, não cabe a aplicação do 1D, pois não resta caracterizado os pressupostos de aplicação da súmula 6 do CRT, já que é justamente o caso em que não houve registro no sistema corporativo específico que se destina justamente a registrar o tributo devido, dentre eles o próprio ICMS antecipado que está sendo cobrado na autuação, de modo que deve prevalecer a penalidade do 123, 1C, conforme decisão de primeira instância. Doutor Sábio quer fazer complementação? Não, só isso mesmo, senhor presidente. Muito obrigado. Então, vamos passar o processo para a discussão dos conselheiros. Sem discussão, o presidente bota em votação. Não, presidente. Doutor Diego... Tem uma... Você quer falar, doutor Lúcio? Não, pode ir. Prefere que eu fale ou eu quero? Eu estou tentando aqui abrir. Não, é porque eu estou tentando abrir aqui. Certo. Estamos esperando. Esses computadores aqui, desse negócio online, tem umas vantagens, tem uma cor boa, mas aí o computador fica com tanta memória que tem hora que ele não pega nada. Espera aí. Eu queria abrir... Pronto, aqui, abri. Que a discussão desse processo aqui é exatamente como é que se deve ou não fazer... Só um minutinho. Não está abrindo aqui. Espera aí, presidente. De trabalho não, Diego. Tenha calma, do Ricardo aí, só na... Doutor Diego, é para saber se as operações são de transferência ou se o caso do selo fiscal é evidência... Era exatamente o que eu estava abrindo, sabe, que eu queria suficiente compartilhar. para a falta do recolhimento do imposto, porque não passou pelo posto fiscal. Se considerar como transferência, aí a gente... Porque era da... Pronto, falar. aqui é a questão toda que eu queria abrir, mas enfim, não estou conseguindo. Mas é o seguinte, ele coloca que é um caso da aplicabilidade da súmula 166 do STJ. Essa discussão que não havia transferência entre estabelecimentos, né, mesmo contribuinte. Sendo que aí a discussão, acho que anterior, porque exatamente se há ou se não há transferência, de fato. E aí tem que... Por isso que eu estava querendo aqui abrir e ver essa do auto, infração, se alguém conseguir aí, porque a recorrente basicamente se baseia nesse ponto, né? Se baseia nesse ponto. Então, é isso que eu queria ver. Eu vou ler aqui, doutor Diego, o auto de infração, tá certo? Leia aí. Falta de recolhimento do imposto em todo ou em parte, né? Quando da constatação de documentos fiscais de entradas interestaduais sem selo, verificamos que o contribuinte fiscalizado faltou com o recolhimento do ICMS antecipado no exercício de 2013. Aí cito o valor, R$ 9.927,31, né? Nas informações complementares, ele diz o seguinte: analisando as notas fiscais de entradas do período fiscalizado, verificou-se
a existência de notas fiscais eletrônicas de entrada interestadual sem a devida posição do selo fiscal de trânsito, assim como também faltou o recolhimento. É porque o entendimento nesse caso, como não houve a selagem, não houve declaração ao conhecimento, aliás, para o fisco das operações. E, consequentemente, quando passasse, verificaria que essas mercadorias eram sujeitas ao ICMS antecipado. Por conta da ausência do selo e o fiscal, a fiscalização não ter conhecimento, o fisco não ter conhecimento, foi lavrado o auto de infração por esse motivo, doutor Diego. Agora é só entendimento. Se o senhor achar que transferência, aí tudo bem, é um entendimento do senhor, mas se o senhor achar, não, eu entendo que é correto, o lançamento está correto, faltou com o recolhimento do ICMS antecipado, aí nós partimos para frente o julgamento. Porque exatamente o que eu tinha, quando eu tinha analisado o processo, é exatamente essa questão que tinha ficado assim, que ele alega lá da súmula, que não havia o fato gerador e por isso não precisava fazer, porque seria uma transferência do mesmo estabelecimento. E aí, por esse motivo, não estaria sujeito ao cumprimento aí da obrigação, né? Porque não estaria sujeito à incidência do ICMS. E é exatamente que é o que eu não consegui, que era para, no recurso, ele traz como se fosse uma planilha, quando ele aplica no tópico do descabimento da aplicação da súmula 166 do STJ, traz. E eu não ia nem muito até a isso, mas é porque essa questão que foi até o que a assessoria processual tributária questionou, que quando ela deu parecer, que estava pendente de julgamento final pelo Supremo. Quando foi agora em maio ou foi junho desse ano, o Supremo decidiu sobre essa questão, que realmente não havia o fato gerador e tal, quando havia a transferência do mesmo contribuinte. Mas está em embargo de declaração, agora, recentemente, em agosto foi em setembro, agora, 10 de agosto foi 10 de setembro de 2021, está pendente embargo de declaração pelo Supremo. Então, tem inclusive esses questionamentos aí que eu queria ver, eu já fiz o relatório, né, escrito, como eu estou dizendo, mas eu disse, não, na hora eu mostro lá na apresentação, é o que ele não estava colocando aqui. Se o doutor André puder esclarecer também, conferir a palavra depois ao contribuinte, autorizado aí pelo presidente. Doutor Diego, qual é a penalidade que foi aplicada ao contribuinte? A 123.1C. Por falta de recolhimento. Uma vez o valor do imposto. Pronto, vamos ouvir. O doutor André tinha pedido a palavra, né? Presidente, mas vamos aguardar o doutor Lúcio, que eu acho que ele vai esclarecer o que eu iria colocar. Vamos ouvir o doutor Lúcio. Presidente, essa questão acho que já teve a oportunidade de, né, eu estar sentado discutir essa questão do antecipado e a questão da ADC. Vou fazer só um comentário aqui, antes da questão da ADC. Essa era muito discutida aqui no professor, essa questão né, para se trazer a súmula 166, mas o que é que a gente colocava sempre? O nosso decreto, né, que regulamenta a lei do ICMS, 24.569/97, diz o seguinte: ocorre o fato gerador do ICMS no momento da saída a qualquer título de mercadoria estabelece contribuinte, ainda que para o outro do mesmo titular. Então, sempre a gente se apegou nessa questão, apesar de ser um decreto, essa era o ato normativo que a gente, né, colocava que era devido, sim, existir o fato gerador, né, mesmo sendo questão da transferência. Então, existe o fato gerador. Com a questão da ADC, que foi discutida aí, mas eu colocar que o doutor André colocou na sessão, né, na anterior, vocês colocou nessa também, a questão que ela ainda está sujeita à questão, né, do embarque da declaração, a questão dos efeitos. Então, eu não vou entender, não vamos ficar ainda vinculado, né, a questão aqui da nossa legislação, porque não tem ainda a questão da inconstitucionalidade na sua integralidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu vou trazer logo para a discussão dos colegas, é o seguinte: a questão da penalidade, né? Foi colocada aí, doutor André, a questão da súmula 6, eu parecia também coloco essa questão. Mas só que se a leitura da súmula 6, você vai encontrar logo no começo uma questão que, né, que ela não é só, ela não é exaustiva, ela diz o seguinte: caracteriza também atraso de recolhimento. Aí traz aquelas situações que tem que estar no sistema. Por quê? Porque antes, né, os precedentes dessa súmula aqui foi o seguinte, né, existia só o artigo 123, 1C e 1D. E o D dizia que a operação e o ICMS devia estar devidamente escriturado no livro. Mas quando foi criado o sistema Cometa ainda,
Se passava no Cometa e estava lá, né, o fisco já tinha conhecimento daquela operação antes do contribuinte escriturado no livro fiscal tinha. Então, essa é a razão de ser da súmula. A discussão agora, tudo bem, não vou aplicar a súmula, porque o caso concreto aqui não passou pelo posto, não passou pelo Cometa, não está lá. Mas está aqui, eu estive observando, aqui, trago aqui para os conselheiros, vou passar até aqui no grupo, né? Eu não observei todas as notas, mas se você pegar a informação complementar e como se chegou a essa situação, foi justamente pela escritura que está no livro fiscal do contribuinte. Ele olhou lá, viu as notas fiscais, já havia acesso, viu o produto, aí, ó, está aqui, esse aqui não passou, mas está aqui sujeito à cobrança do antecipado. Então, presidente, com todos os precedentes da Câmara Superior e dessa Câmara também, que já chegou a discutir essa matéria, eu me inclino, sim, a aplicar, né, aplicar o 123.1D, a operação está devidamente escriturada no livro do contribuinte. Foi assim que o autuante chegou a essa constatação. Não foi questão do CITRAN, né, do Cometa, mas foi pela própria escrituração do contribuinte. Só dar uma informação aqui, o que a súmula lá, 166, diz é que não incide ICMS sobre as transferências envolvendo dois estabelecimentos do mesmo titular, certo? Por exemplo, uma mercadoria que vem de outro estado para cá, aí não teria incidência de ICMS, a nota viria sem destaque, e aí nem transferência de crédito viria. Existe uma confusão muito grande em relação a isso aí entre os estados, né? Está sendo resolvido aí por esse negócio da modulação. O que o estado está cobrando é o antecipado do ICMS que vai ser devido na operação seguinte, que vai ser de venda dentro do estado, e que tem amparo na nossa lei, do ICMS, tem amparo no nosso regulamento, tá certo? Então, o imposto que está sendo cobrado é o imposto antecipado da operação seguinte. Ok? Só, porque, no meu ver, não se confunde muito com o método da súmula, não. Doutor André? Pronto, presidente. Eu esperava que o doutor Lúcio esclarecesse essa questão, mas aí o senhor, com bastante sabedoria, trouxe. Não há que se confundir o lançamento com cobrança de ICMS sobre transferência. Esse ICMS lançado é o ICMS devido nas operações subsequentes. Ainda que se confirme que é uma transferência do estabelecimento da empresa existente de outro estado da federação, o valor que está sendo cobrado não é sobre essa transferência, não é sobre essa movimentação, mas sobre as saídas subsequentes para consumidores finais aqui dentro do estado do Ceará. E o senhor esclareceu, é matéria totalmente diferente, sendo impertinente qualquer análise acerca tanto da ADC 49 quanto da súmula 166 do STJ. Né? E superado isso, em relação à inovação recursal trazida aqui em sessão, já que não consta esse pedido no recurso do contribuinte, e diante da manifestação do doutor Lúcio, também recomendo aos senhores conselheiros que leiam a súmula 6, onde ela é clara ao dizer que se aplica a multa por atraso de recolhimento quando o imposto estiver declarado no sistema corporativo do fisco em relação ao ICMS antecipado. E não existe essa declaração no sistema corporativo do fisco, leia-se CITRAN, que era o vigente à época, né? E com todas as vezes não cabe estender essa interpretação para a existência de algum imposto de mesma motivação, eventualmente escriturada na escrita fiscal do contribuinte. A FD em 2014, que é a data da súmula, ela já estava plenamente instituída, todos os contribuintes são obrigados a observá-la. Querer justificar a alteração da penalidade por haver escrituração de algum imposto referente a ICMS antecipado, que não aquele referente às operações específicas contempladas na autuação, me parece que não é admitido de acordo com as normas e a hermenêutica da legislação tributária. Obrigado. Continua aí em discussão. Sem discussão, em votação, doutor Diego. Só o doutor Lúcio, então, concorda, digamos assim, que pelo fato da comprovação da escrituração, ele teria atenuante ao invés de ser uma vez o valor do imposto. A 1D é o quê? 50%? Que eu não estou me recordando. Estou abrindo aqui a lei. É isso, doutor Diego, 50%. 50% da multa. 50% que era a única... As operações estão escrituradas. As operações estão escrituradas. Porque exatamente, não abriu, mas aqui a lei eu consegui abrir, exatamente, pelo 1D. Era o que eu estava
basicamente aqui inclinado, somente por esse atenuante. Então, eu não consigo, apesar de não ter conseguido abrir, obrigado aí o pessoal que viu aí o processo, esclareceu. Se alguém quiser mais discutir, eu estou preparado para o voto. Pode votar, doutor Diego. Voto pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para dar parcial provimento, no sentido de reenquadrar a penalidade para o 123.1d da Lei 12.670 de 96. Votando agora, doutor Ricardo. Com o relator, presidente. Em seguida, doutor Lúcio. Relator, presidente. Doutora Tereza. Com o relator, presidente. Doutor Alexandre. Com o relator, presidente. E doutor Felipe. Sigo o relator. Então, no presente processo, por unanimidade de votos, a terceira Câmara de Julgamento resolve conhecer do recurso ordinário, dar-lhe parcial provimento para julgar parcialmente procedente a acusação fiscal, nos termos do voto do conselheiro relator, contrário ao parecer da assessoria processual tributária e à manifestação em sessão do excelentíssimo senhor procurador, que se manifestou pela manutenção da decisão de procedência. Ok? Vamos agora para o último processo de hoje, é o processo número 1/1199/2018, auto de infração 2018-00054, recorrente Lojas Riachuelo S.A., recorrido de célula de julgamento de primeira instância. O processo foi julgado procedente pelo julgador de primeira instância, mas tem uma manifestação da assessoria processual tributária pela nulidade. Com a palavra, doutor Ricardo Valente Ferreira Filho. Ricardo Ferreira Valente Filho, presidente. Boa tarde a todos os colegas, conselheiros. Renovo todos os votos, passando imediatamente para o relato, presidente. Trata-se do processo número 1/1199/2018, auto de infração 1/2018-00054. Recorrente Lojas Riachuelo, recorrido Seju. O aludido auto de infração aduz à empresa contribuinte a falta de recolhimento do imposto, constatado na conferência de notas de entrada de devoluções de mercadorias emitidas pela contribuinte, nas quais não constam os números dos cupons fiscais das mercadorias devolvidas, gerando assim crédito indevido e falta de recolhimento do ICMS normal durante o ano de 2013. O presente auto de infração teve sua lavratura na data de 3 de janeiro de 2018, onde foi eleita a penalidade aplicada pelo agente autuante, aquela prevista no artigo 123.1c, e escolhido como relato da infração falta de recolhimento do imposto no todo ou em parte, inclusive o devido por ST, na forma e nos prazos regulamentares, quando da conferência de notas de entrada de devoluções de mercadorias emitidas para contribuinte, referente aos cupons fiscais de trocas de mercadorias, verificamos não constar nas notas número de cupons fiscais devolvidos, gerando crédito indevido e falta de recolhimento do ICMS no valor de R$ 418.165,53 no ano de 2013. Nós sabemos que o 123.1c é uma vez o valor do imposto e o processo seguiu o seu rito. A empresa apresentou, presidente, impugnação auto de infração, trouxe seus argumentos e o julgador de primeiro grau, ao analisar os autos, entendeu pela procedência do auto de infração, mantendo a mesma aplicação de acordo como foi o agente autuante. A empresa, presidente, deu seu rito normal, apresentando recurso ordinário. No seu recurso ordinário, a empresa apresentou nulidade por termo de conclusão de fiscalização, a saber, a ausência de indicação da legislação, base de cálculo e alíquota, que constituem afronta ao artigo 30, acumulado por 53 do 25.468/99, que conduz à inexigibilidade dos valores. Pediu ainda que fosse acatada a preliminar de nulidade absoluta da sentença de primeira instância, que indeferiu de forma genérica o requerimento de perícia, suplicado e minuciosamente justificado pela parte, sendo nítida a deficiência de fundamentação desse ponto, solicitando que
o processo fosse devolvido ao órgão de planície. Subsidiariamente não acatadas preliminares, pediu que apresente impugnação pelo princípio da verdade material e da economia processual, que a recorrente fosse pelo deferimento do pedido imprescindível da perícia técnica, que fossem adotadas as posturas necessárias para a perícia. Pediu a total improcedência do auto de infração e, por amor ao argumento, trouxe ainda que, caso o presente auto de infração em debate não seja julgado no e pleno direito pelas preliminares levantadas ou ainda procedente por inocorrência da infração indicada, que fosse reenquadrada a penalidade por 123.1d. O processo seguiu seu caminhar e a assessoria processual tributária, presidente, diferentemente do julgador de primeiro grau, sugeriu a aplicação do reenquadramento da penalidade para a nulidade do auto de infração. E com o argumento, presidente, de que o julgador de primeiro grau, ele não se atentou para o termo de acordo que persiste com a Secretaria da Fazenda, via regime especial de tributação previsto no artigo 567 e 673 do decreto 24569, que aduz que a empresa ela é obrigada a emitir uma única nota fiscal por dia, no caso de devoluções de mercadorias. E ela trouxe, presidente, à assessoria, que a metodologia adotada pela fiscalização, baseada na simples constatação de que no documento fiscal de entrada, devolução, não há menção do documento fiscal originário, que é a venda, não se mostra essa metodologia suficiente para se atestar que houve prejuízo ao fisco, diante da provável possibilidade de identificar essa vinculação por outro meio, como no caso borderô de troca. E continua que outro sim, exclusivo descumprimento de formalidade, não deve sobressair sobre o direito ao crédito de ICMS que decorre do caráter não cumulativo do imposto estadual, instituído pela Constituição, exceto se o procedimento de fiscalização cumprir a finalidade de imprimir com segurança e certeza de que tais créditos são fictícios. E, diante dessas considerações, entendeu a assessoria processual tributária que a metodologia de fiscalização adotada não considerou a regra diferenciada prevista em termos de acordo, gerando dúvidas quanto à liquidez e certeza do crédito tributário. E, assim, conheceu do recurso ordinário e deu a sugestão de, no mérito, modificar a decisão de procedência para nulidade do feito fiscal. O processo seguiu para consideração da PGE. O relato, presidente. Agradecer ao doutor Ricardo e pedir para que a Silvana depois proceda à correção do nome do doutor Ricardo Ferreira Valente Filho, que na pauta está investido. Tem um ditado lá no interior aqui do Ceará que diz assim: mate o homem, mas não troque o nome, né? Vamos ouvir agora a manifestação do doutor André. Ainda mais um homem desse que tem uma pontaria boa como ele. Ouvir agora o doutor André na sua manifestação. Obrigado, presidente. Último processo aí dessa extensa pauta, né? Felizmente tem sido uma rotina aqui na terceira Câmara. Já estamos aí chegando aí perto das 17 horas. Mas vamos aqui tentar cumprir o nosso dever aqui, contribuindo aí para o julgamento dos ilustres conselheiros. Esse caso ele é bem interessante, ele em algumas situações ele já foi, inclusive, já na largada, já foi anunciado pelo doutor Sávio, representante contribuinte, e ele requer uma atenção especial na sua análise, né? Como bem relatado, ele trata-se de um recurso ordinário de decisão de procedência do auto-infração que confirmou a imputação de falta de recolhimento de ICMS decorrente de créditos indevidos em razão de devoluções de mercadorias sem a observância da legislação tributária. Isso referente ao exercício 2013, no montante de R$ 418.165,53, tendo sido lançado o imposto e confirmada a penalidade proposta pelo autuante, pelo descumprimento da obrigação tributária, previsto no artigo 103.1c da Lei 12.670, correspondente a uma vez o valor do imposto. E o contribuinte traz os mesmos argumentos da impugnação no seu recurso. Ele, inicialmente, traz uma preliminar de nulidade do auto de infração, alegando o seguinte:
Ele alega nulidade do auto de infração por irregularidade no termo de conclusão de fiscalização, diante da ausência de indicação da legislação, da base de cálculo e alíquotas, contrariando o disposto nos artigos 30 e 53 do decreto 24.468, que ele entende ser uma nulidade material absoluta. Né? Na realidade, essa previsão ela consta no regulamento CMS, lá no artigo 822. Né? No entanto, essa questão já foi examinada por diversas vezes por esse colegiado, né? Não obstante essa formalidade prevista na legislação, na prática, ela não acarreta qualquer nulidade. O que importa, o termo de conclusão é apenas uma documentação do encerramento daquela fase da ação fiscal, onde deve ser informado se for ou não lavrado autos de infração, pode ocorrer uma fiscalização sem lavratura de auto, né? E caso, por outro lado, seja concluída com lavratura de autos, o que importa para esse termo de conclusão é que sejam indicados todos os autos decorrentes dessa mesma ação fiscal. Por outro lado, todas as informações mencionadas e suscitadas pelo contribuinte como omitidas, elas estão indicadas tanto no auto de infração quanto nas informações complementares, de maneira clara e precisa, permitindo, portanto, o seu amplo conhecimento e compreensão da imputação fiscal que lhe é dirigida e permitindo também o exercício da sua ampla defesa contraditória. Assim, essa preliminar de nulidade não pode ser acatada. Né? Alega ainda o contribuinte também nulidade da decisão de primeira instância por ter cessado seu direito de defesa diante do indeferimento da perícia técnica por ele solicitado na primeira instância. No entanto, também entendemos, com todo respeito, que não pode ser acolhida a alegação de nulidade da decisão de primeira instância. O pedido de perícia do contribuinte ele foi examinado pelo julgador singular, né, e foi afastado de maneira expressa e motivada, ainda que tenha sido uma fundamentação concisa. Essa é a convicção do julgador, que goza de livre convencimento para o deferimento ou não da prova e na análise se foram preenchidos ou não os requisitos legais da sua realização. Portanto, não houve cessamento de defesa e, inclusive, feito pedido reiterado no recurso, pode ser, inclusive, ser reexaminado aqui na instância recursal. Portanto, entendemos também por afastar a nulidade. E aí vem a defesa de mérito do contribuinte, que ele alega que a autuação seria improcedente por ter inobservado o princípio da não cumulatividade, né? Pois seria necessária a busca da verdade material e que ele teria direito ao crédito dessas devoluções decorrentes de vendas, decorrentes a consumidor final, não contribuinte do ICMS, e isso teria sido observado, embora ele se omita em realmente afirmar e comprovar que nas notas fiscais de entrada que ele emite para se creditar do ICMS essas devoluções, não consta, de fato, a referência aos documentos fiscais, mas ele tenta se apegar à existência de um documento denominado borderô de troca, previsto num regime especial que ela possui com o fisco cearense, para tentar justificar e demonstrar que foi cumprida todas as exigências da legislação para que ele tenha direito ao crédito nessas devoluções, né? E aí, com base nessa argumentação, até já adianta, a assessoria ela segue esse rumo, né, entendendo por uma nulidade que nós não vislumbramos, uma vez que entende que seria inadequada a metodologia adotada pelo fiscal diante do regime especial, mas me parece, com todo respeito, que ela não, na verdade, a análise proposta, ela não condiz com as previsões normativas e com as provas produzidas nos autos. De fato, existe um regime especial de tributação, o que a empresa, e aí o que os senhores precisam compreender, que esse regime especial, o que diferencia dele das obrigações impostas ao contribuinte que não possui, é que o contribuinte que não possui, nas devoluções, ele deve emitir um documento fiscal de entrada para cada devolução, constando nesse documento fiscal todas as informações elencadas lá no artigo, no dispositivo do regulamento, né? Bem como lá na lei que regulamenta o SF. São as duas fontes normativas que regem essas atividades de troca com o fiscal. E dentre as inúmeras requisitos que devem constar nesse documento fiscal de entrada, exige-se a indicação do cupom fiscal. O que diferencia para a empresa, uma empresa do porte da empresa autuada, das demais empresas, é que ela, ao invés de ter essa obrigação de registrar essa devolução
com o documento fiscal de entrada para cada documento fiscal de saída que foi devolvido, é que ela pode fazer essa devolução com um documento fiscal único, né? Mas isso, por outro lado, não afasta a necessidade de observância também dos demais requisitos previstos na legislação tributária e no termo de acordo. A exigência do termo fiscal, de que na nota fiscal única, ao final do dia emitida, conste a indicação dos cupons fiscais, ela está expressa lá na cláusula 7ª. Né? Eu vou começar aqui a leitura pela cláusula 6ª, né, que diz o seguinte: com base nos documentos de que tratam as cláusulas 3ª, 4ª e 5ª, essas cláusulas mencionadas na cláusula 6ª, que abre aqui um parênteses, elas vão tratar de situações de devolução, seja devolução pelo consumidor mediante a apresentação do cupom fiscal originário, seja devolução de mercadoria mediante que o adquirente, o consumidor, não tinha o cupom fiscal, e aí ele tem que fazer uma declaração, né, para que possa ser recebida conforme a legislação, e aí, por conta do próprio regime especial, a empresa tem que emitir pelos seus sistemas um chamado boleto de troca, né, já que ela não tem, o consumidor não tem o documento fiscal de entrada. E aí, a cláusula 5ª ela vai regulamentar como é que se dá a emissão desse boleto de troca, justamente pelos próprios equipamentos, SEFs, que deve ser emitido esse boleto de troca. E aí vem a cláusula 6ª, que é a cláusula que o contribuinte se apega aí para sustentar sua defesa, e que me parece que a assessoria fechou os olhos apenas para a leitura dela, no sentido de que diz o seguinte: com base nos documentos que tratam as cláusulas 3ª, 4ª e 5ª, ao final de cada dia deverá ser gerado o relatório denominado borderô de troca, relacionando todas as operações de devoluções de trocas efetuadas no dia, contendo as seguintes indicações. E aí ele vai trazer o seguinte: número de ordem do relatório, número da via, identificação do estabelecimento emitente, com a indicação do endereço, inscrição estadual, CNPJ, data de emissão, código de descrição e valor de mercadorias devolvidas, número do equipamento emissor de cupom fiscal, número de ordem, data de emissão do cupom fiscal originário, se for o caso, número de boletos de troca emitidos em cada operação de devolução, troca, números dos comprovantes não fiscais citados no inciso 1 e 2 da cláusula 3ª e 5ª, que é justamente lá os chamados borderos, chamados de boleto de troca. Né? Em suma, essa cláusula 6ª, ela exige que seja indicado o cupom fiscal quando a devolução foi acompanhada dele, ou do chamado boleto de troca, mas ela, na prática, é apenas um relatório totalizador que vai auxiliar justamente a emissão da única nota fiscal de entrada a que o contribuinte está autorizado, de maneira diferente dos demais contribuintes. Repito o que disse no início: a legislação impõe ao contribuinte que não tem esse regime emitir um documento fiscal de entrada para cada devolução. Para essa empresa e outras do mesmo porte que tem esse tipo de regime especial, ela pode emitir apenas um único documento fiscal. E aí os senhores têm que prestar atenção no que nos expõe a cláusula 7ª, né? Diz o seguinte: no final de cada dia, de acordo com o valor total apurado no relatório citado na cláusula anterior, o contribuinte emitirá nota fiscal em entrada para cobertar a entrada das mercadorias devolvidas, fazendo constar em seu corpo as seguintes indicações: data e número do cupom SF. E é justamente essa indicação que o autônomo verificou que não consta nesses documentos fiscais de entrada. Além de outros elementos aqui, vou prosseguir: código, descrição e valor da mercadoria devolvida, para que conste no estoque e para fins de alimentação do SPED, FD, bem como a seguinte observação: recebimento em virtude de troca, conforme autorizado pelo regime especial, indicando o número do respectivo regime especial. Portanto, o que vemos aqui nessa autuação e nas demais é exatamente o que já verificamos em diversas outras situações equivalentes, que o crédito, a falta de recolhimento decorrente do crédito, ela restou configurada porque esse crédito ele é indevido. Ele é indevido por quê? Porque não foi observada a legislação que exige, a despeito que eventualmente possa existir o chamado borderô, que é um documento totalizador para auxiliar a emissão dessa nota fiscal única diária que deve ser emitida, o contribuinte não observou o documento que deve embasar o crédito, que dá direito ao crédito, que é justamente a nota fiscal de entrada.
O princípio da não cumulatividade ele não é um princípio absoluto, né? Isso aí o Supremo já decidiu por diversas vezes, né? A legislação tributária, tanto lei complementar quanto lei 2670, é muito clara ao condicionar o direito ao crédito à regularidade do documento fiscal, bem como a sua regular escrituração nos prazos previstos na legislação. E aí nos deparamos que, no caso concreto, pelo que foi apresentado pelo autuante, esse documento fiscal de entrada dessas evoluções, ele não é regular. Por quê? Porque ele não preenche os requisitos previstos na legislação e no termo de acordo firmado pelo contribuinte, né? A assessoria, ela ainda tenta justificar a nulidade e sustentar a inadequação do método, que é o método dos casos que já passaram por essa Câmara, seja nessa composição, seja na anterior, sempre foi o mesmo, e é esse, não há outro para ser verificado, senão verificar se o documento fiscal de entrada preenche os requisitos nessa situação de devoluções para que o contribuinte tenha esse direito ao crédito, né? Esse procedimento. O que o regime especial dá de diferente para o contribuinte é a desnecessidade de emitir um documento fiscal para cada devolução. Ele emite um documento fiscal para todas as devoluções do dia. Mas aí o parecer, ele cita a cláusula 11ª para tentar justificar a sua conclusão, que diz que restam convalidadas quanto aos efeitos as operações praticadas pelos contribuintes contemplados por este regime no período de 1º de janeiro de 2012 a 19 de julho de 2015, desde que não tenha gerado prejuízo ao fisco. E aí vem a assessoria dizer que, não obstante a acusação seja justamente de falta de recolhimento decorrente de crédito devido, que não haveria prejuízo pelo fato do período fiscalizado ser o 2013, portanto, está contemplado na referida norma, né? Entendemos todas as vezes que não procede essa análise, né? No caso, o prejuízo decorre da própria natureza da acusação fiscal, que é de falta de recolhimento, né? É uma falta de recolhimento diante de um crédito indevido, né? Por quê? Porque o documento que daria suporte não está regular. Por quê? Porque não observa a legislação, seja o regulamento do ICMS, seja a legislação própria do STF, seja o termo de acordo firmado pelo contribuinte. Assim, não há que se cogitar da regularidade do crédito, portanto, fica caracterizada a falta de recolhimento, né? Na pior das hipóteses, e aí sem nenhuma inadequação do método utilizado, poderia, caso o contribuinte tivesse conseguido, ou se entenda que o contribuinte, através dos poucos exemplos trazidos no seu recurso, onde ele tenta confrontar o mencionado borderô com o cupom fiscal, mas no que interessa, que é a nota fiscal de entrada que dá direito ao crédito, ele não indica, de fato, o referido cupom fiscal, né? Apesar deste cupom fiscal estar indicado no borderô, mas como vimos, a cláusula 7 exige a indicação também do cupom fiscal, talvez, na hipótese mais remota, poderia se cogitar de remeter para a perícia, como ele pede, para realmente reafirmar ou verificar que nos documentos fiscais não constam a indicação dos cupons fiscais, conforme exige o termo de acordo firmado pelo contribuinte. Então, realmente, entendemos de maneira diversa da assessoria. O contribuinte ainda traz, dentro de seus pedidos, um pedido de reenquadramento para a penalidade do artigo 123.1d, que é justamente a penalidade que foi discutida no processo anterior, né? Mas aqui se trata de falta de recolhimento decorrente de crédito devido. Não há como se entender, diferentemente, por mais alargada que seja a interpretação que estão buscando dar para a súmula 6 do CONAT, entender que se possa se enquadrar um crédito devido como falta de atraso no recolhimento. Então, também entendemos que não cabe o reenquadramento. Com essas considerações, a Procuradoria se manifesta pelo conhecimento do recurso ordinário, mas para negar-lhe provimento, confirmando a decisão de primeira instância de procedência do auto-infração. Subsidiariamente, caso os senhores conselheiros entendam que o único exemplo trazido pelo contribuinte, a título de exemplo aqui no seu recurso, onde ele tenta relacionar o borderô com o cupom e com a nota fiscal, caso entendo que é relevante trazer mais elementos para a análise do caso, a PGE não se oporá a uma conversão do julgamento em perícia para que seja feita essa verificação. Senhor presidente, são as nossas considerações para o caso. Obrigado. Obrigado, doutor André. Vamos ouvir o doutor Sávio. Mais uma vez, e pela última vez, né, no dia renovamos os cumprimentos iniciais, né, a todos os componentes da Câmara. Eu
Quando eu ouvi pela primeira vez essa frase, eu guardei para um dia usar em uma das sustentações orais. Na época da primeira Câmara, em que o doutor Leilson era componente da primeira Câmara, ele tinha uma frase que ele atribuía ao doutor Hugo de Brito Machado. Ele disse que o crédito é algo tão sagrado para o contribuinte que, se ele for capaz de comprovar o seu direito ao crédito em uma folha de papel de pão, isso deve ser reconhecido pelo Estado. As lojas Riachuelo hoje têm aqui algo muito mais concreto do que um pedaço de folha de papel de pão escrito a caneta. Ao longo de todo esses julgamentos de hoje, esse processo em específico ele é emblemático, porque ele une tudo aquilo que nós tentamos, sem fôlego, provar, nós chegamos aqui nesse momento. A autuação fiscal, ela é justamente por não constar nas notas fiscais os números dos cupons fiscais. Essa é a razão da autuação. Não consta na nota fiscal o número dos cupons fiscais. Entretanto, existe um regime especial que autoriza outros mecanismos de informação ao Estado. Não apenas a nota fiscal, mas o borderô de troca. O Estado do Ceará aceita que seja apresentado a ele diversas outras informações. Lembra quando nós estávamos no julgamento, onde falávamos que não era possível catalogar de maneira precisa o item que foi furtado, a nota fiscal que caiu, o item que foi devolvido? Agora a Riachuelo ela tem um mecanismo em que ela pode apresentar ao Estado do Ceará diversas informações dos seus cupons fiscais. E essas informações, elas podem muito bem ser catalogadas através do borderô de trocas. Esse entendimento, ele já foi aceito, inclusive, na primeira Câmara. Tem uma frase do julgamento, um texto do julgamento da resolução número 706, de 2009, que diz assim: as operações de devolução por parte dos consumidores finais, alegadas pela empresa, realmente foram comprovadas e realmente ocorreram, uma vez que a empresa autuada colacionou ao caderno processo em epígrafe recibos de devolução de mercadorias assinados pelos consumidores, cupons fiscais de compra dos consumidores finais, com carimbo de cancelado. Sendo assim, o ilícito fiscal capitulado na inicial desconfigura-se mediante o conjunto probatório das operações apresentadas pelo contribuinte. O contribuinte ele apresenta um conjunto probatório, em que ele faz uma associação entre nota fiscal, cupom fiscal e borderô de trocas. Se o autuante fiscal tivesse ido vasculhar os documentos que lhe foram apresentados, ele teria conseguido observar que havia uma conexão entre o cupom fiscal, o borderô e a nota fiscal. Nós trazemos um exemplo demonstrativo no próprio recurso ordinário. A célula de assessoria tributária, ela compreendeu essa situação e ela entendeu que o autuante deveria ter verificado esses documentos, pois esses documentos são idôneos, autorizados em regime especial. Aí é interessante uma questão que se levanta, nós sempre trazemos a nossa equipe, nosso escritório, traz um pedido de nulidade em razão de faltarem algumas informações necessárias do termo de finalização da fiscalização. Todas as câmaras não aceitam, porque, de maneira lógica, contribuinte é possível se defender, você tem outros mecanismos de informação, então eu não vou aplicar a nulidade em uma situação que você tem outros elementos de prova. É a mesma coisa nesse processo. A autoridade fiscal poderia verificar as informações dos cupons fiscais nos borderôs. Isso era algo legal? Sim, estava amparado pelo regime especial que amparava o contribuinte, celebrado com ele e o Estado do Ceará. Então, para a autuação fiscal não constar nas notas o número dos cupons, bem, será que ele não poderia usar outros mecanismos de prova para poder identificar se aquele crédito era legítimo? Ele tinha as informações nos borderôs. Então, o que o contribuinte entende é que, nesse momento, a autuação fiscal ela é improcedente, porque essas informações dos cupons elas estavam disponíveis, não houve prejuízo ao Estado do Ceará. Se pelo princípio da eventualidade essa situação for ultrapassada pelos conselheiros, que seja o auto encaminhado à célula de perícias para que possa identificar que o crédito tomado é legítimo, as informações dos cupons fiscais estavam disponibilizadas ao Estado do Ceará.
se ainda pelo princípio da eventualidade essa questão for ultrapassada, que seja reenquadrada a penalidade, tendo visto que toda a operação estava escriturada pelo contribuinte, reduzindo a penalidade para 50% do valor do imposto. Por hora, essas são as razões, senhor presidente. A presidência agradece ao doutor Sávio e põe o processo em discussão. Presidente, como é de praxe, o relator iniciar os debates, levei em consideração aqui que foi manifestado pela Procuradoria do Estado e pelo contribuinte, né, pelo seu representante legal, advogado doutor Sávio. Presidente, analisando detidamente os autos, a gente verifica um enquadramento quando você entende uma penalidade como essa que foi imposta pelo agente fiscal, de uma vez o valor do imposto apurado, é uma penalidade muito severa para o âmbito do que a gente está discutindo aqui nesse momento, para o que foi ocasionado nesse momento. Uma coisa que eu não tenho como me afastar é que o crédito existe, tá certo? Ele está lá, o crédito está lá. Então, a questão da cientificação dos requisitos de inserir o número do cupom, mas a nota fiscal foi emitida conforme manda o decreto, conforme manda o regime especial, e está lá. Eu ainda não tenho, presidente, totalmente formado o meu entendimento. Vou ouvir o doutor Lúcio, os demais conselheiros. Eu tenho um entendimento de que há, sim, uma razoabilidade muito grande no parecer da assessoria processual tributária, até porque a gente está falando aqui de uma nulidade por vício formal, né, havendo aí uma reanálise aí por parte do Estado para que haja aí uma refiscalização. Isso aí é fato. Então, eu não vejo como prejuízo, tá certo? Mas eu quero ouvir os colegas conselheiros para formar e firmar aqui o meu entendimento, presidente. Doutor Lúcio. Presidente, sendo bem objetivo aí, doutor, né, Sávio colocou a questão que finalizou logo no primeiro processo, esse processo, e ele faz aí, né, a questão diz que tentou justificar os demais, mas eu considero isso aqui, que eu falei, a questão do sistema jurídico tem essa situação, aqui o sistema prevê, como eu falei lá na questão lá do FUC, da AP, e tem todo um arcabouço. Eu queria trazer, assim, sendo bem objetivo, senhor presidente, o seguinte, o regime especial de tributação foi feito no dia 20 de setembro de 2015, né? O fato gerador é 2013, ele lavrou o auto em 2018, ou seja, o critério de apuração ele já tinha, quando fez lavrar o auto em 2018, ele já tinha esse parecer, o regime especial de tributação estava em vigor, e prevê essa questão mesmo, a questão do borderô. O que eu vou, assim, divergir do parecer e comungar com o doutor André, nem a fundamentação toda, a conclusão que eu não acompanho. Porque eu acho o seguinte, se você fizer a leitura realmente das cláusulas lá do termo especial de tributação, você vai ver que ele é obrigado, sim, do jeito que está na legislação, ele é obrigado a colocar na nota fiscal, né, a nota fiscal, o número da nota originária. E quando vai lá para o borderô, também ele é obrigado a fazer isso de forma globalizada. Então, eu acho que a parte pediu, né, a questão da perícia, eu acho que o que vai trazer, que eu resumi aqui, duas frases, que eu resumi esse processo. O que é que aconteceu na minha visão? Ele não colocou o número da nota de origem na nota fiscal de devolução, mas colocou pelo que a empresa informa e traz lá, ele colocou no borderô. Então, se estava em vigor e tem essa previsão, como diz aqui a questão do crédito, né? A legislação é muito forte, tem várias decisões do CONAC, no sentido daquilo que aqui é condicionado esse crédito, realmente, né? Tem até uma ou duas decisões esparsas, colocando isso aqui só como obrigação acessória, mas a grande maioria mesmo coloca como crédito indevido, desde que não preencha os requisitos. Mas se tem esse termo de acordo, tem a previsão de colocar lá, se for comprovado se realmente está lá no borderô, aí eu acompanho a Procuradoria no sentido de esclarecer a verdade material e a perícia esclarecendo, eu acho que a parte cumpre, né? O fisco tem aquele elemento que faltava, talvez, na nota originária, mas constado do documento interno, que não é só o documento interno que
como em várias situações. Aqui é um documento interno que foi levado em conta no termo termo de acordo no regime especial de tributação. Quer dizer, o próprio físico considerou esse documento como um documento válido para a questão de fiscalização. Então, presidente, eu acompanho, sim, a Procuradoria no sentido de uma perícia para confrontar isso aí, e uma vez comprovado que não estava na nota, mas estava no bordeiro lá, o número da nota originária, esse crédito ser tido como devido, sim. A empresa tem direito ao crédito. Doutor Lúcio resumiu bem aí. Doutor Sávio traz a argumentação de que haveria vinculação das notas emitidas com os cupons fiscais cancelados através do borderô. E a perícia pode exatamente confirmar o argumento da parte. Doutor Ricardo. Presidente, eu não tenho problema, presidente, de pensar em fazer a perícia, não, sem problema. Não sou contra. Eu acato. Então, podemos voltar à perícia? Doutor Ricardo já se manifestou favorável, doutor André foi quem abriu essa possibilidade, né? O doutor Lúcio aqueceu, voltando agora a doutora Tereza. O doutor Ricardo parece que queria falar, né? Ele terminou aí, mas a gente não entendeu. Mas eu posso votar, presidente? Pode sim, doutor. Pronto, com o relator, senhor presidente. Acato, pedido de perícia. Doutor Ricardo, quer complementar alguma coisa? Não, presidente, por mim está tranquilo. Ok. Votando agora, doutor Alexandre. Com o relator, presidente, perícia. Doutor Felipe. Acompanho. E doutor Diego. Acompanho. Então, a terceira Câmara de Julgamento do presente processo resolve converter o curso do processo em realização de perícia para que sejam verificadas as vinculações existentes entre as notas fiscais de devolução emitida, a legislação pertinente à aplicação dos borderôs citados pela recorrente, né? E, em posterior retorno, a Câmara vai decidir sobre a validade do crédito. Ok? Agradecer ao doutor Sávio, agradecer a paciência. Uma Né, questão de ordem, o relator ele vai depois trazer o quesito para a Câmara, né, para ser encaminhado. Ele pode, inclusive, o doutor Ricardo produzir o quesito e já inserir na ata e a gente valida amanhã de manhã. E Pronto. posso ler na sessão também. Aí amanhã a gente, com calma, faz a leitura, modulação. Ótimo. Ok? O espírito da perícia está bem explicado, né? Ok? Agradecer a todos. Boa tarde a todos, né? Até amanhã. Silvana, para aí só a gravação um pouquinho. Só, pessoal, um assunto geral aqui, bem rápido. Deixa a Silvana interromper aí a gravação. Doutor André. Presidente.